Menina recusa ir à escola porque o professor tem cheiro de geladeira, aterradora verdade é revelada. Não. Não. Eu não vou. Eu odeio a escola. Lúcia gritava, com lágrimas escorrendo, agarrando-se ao batente da porta como se aquilo fosse a única barreira que a separava de um pesadelo invisível. Lúcia, você precisa ir para a escola, a mamãe não pode ficar em casa com você o tempo todo. Vamos, coloca o casaco. Silvia suspirou, abraçando a filha, dando tapinhas de leve nas costas como sempre fazia para acalmá-la. Mas naquele dia, o corpinho da menina tremia em ondas, como se fosse explodir de medo. Mamãe, a senhora não entende. Lá, aquele cheiro, Lúcia gaguejava, os olhos arregalados de pavor. O professor tem cheiro de geladeira velha, de peixe morto. Silvia congelou. Aquela frase soava estranha, sem sentido, mas a expressão da filha despertou algo dentro dela. Peixe morto ou geladeira velha? Como uma criança de 6 anos inventaria uma associação tão esquisita? O que você está dizendo, Lúcia? Você está falando de quem? O professor Adriano, Lúcia sussurrou como se tivesse medo de ser ouvida. Ele é muito frio e o cheiro dele me dá enjoo. Silvia ficou paralisada. Nunca tinha ouvido esse nome antes, mas Lúcia tinha se mudado para a escola municipal Vila Esperança fazia menos de um mês. Como podia a menina reagir assim tão fortemente em tão pouco tempo? 3 dias depois, a situação piorou. Lúcia quase não dormia, acordava várias vezes chorando. Começou a apresentar sinais de ansiedade e não queria se afastar da mãe, tinha medo até do toque do telefone. Silvia, pode ser que ela só esteja fazendo manha. Disse Rosa, vizinha e melhor amiga de Silvia, enquanto servia café. Mudança de escola, ambiente novo, toda criança reage de um jeito. Você não lembra do Mateus quando ele mudou para a turma 1B? Não é a mesma coisa. Silvia balançou a cabeça. Lúcia já chorou para não ir para a creche antes, mas nunca assim. Ela falou, e do cheiro? E do professor? Rosa franziu o senho. Cheiro? Você quer dizer, e cheiro de corpo? Não, é um cheiro, e de peixe morto, de geladeira velha. Respondeu Silvia, visivelmente aflita. Rosa ergueu uma sobrancelha. Isso é meio estranho mesmo. Na manhã seguinte, Silvia decidiu fazer algo que ela mesma considerava irracional, levar Lúcia até a escola e ficar lá por algumas horas para observar. A senhora é a mãe da Lúcia? Uma professora jovem, magra e com o cabelo preso perguntou quando Silvia chegou à secretaria. Sou a Teresa, professora da turma 1A. Sim. Queria saber se posso ficar na sala de espera e observar a turma pela janela. Ultimamente, Lúcia tem mostrado muito medo de vir para a escola, estou preocupada com bullying ou algum problema emocional. A professora Teresa sorriu educadamente. Não acho que seja nada sério. A Lúcia é uma menina sensível, um pouco mais frágil que os colegas. Silvia se controlou para não reagir. Eu entendo. Mas mesmo assim, gostaria de ficar hoje. Claro. Teresa assentiu, mas seu olhar parecia levemente impaciente. Pela vidraça da sala, Silvia viu Lúcia encolhida na última carteira, o olhar perdido. As outras crianças riam e brincavam, mas ela não participava. Seus olhos estavam fixos na porta lateral por onde, minutos depois, apareceu o homem que a menina chamava de o professor Adriano. Adriano vestia camisa branca, gravata preta e um blazer um pouco surrado. O rosto era inexpressivo, o olhar vazio. O que causou calafrios em Silvia não foi sua aparência pacata, mas a maneira como ele entrou na sala, sem sorrir, sem cumprimentar, silencioso como um fantasma. Bom dia, crianças. Sua voz era rouca, sem vida. Ninguém respondeu, apenas alguns sussurros dispersos. Silvia se virou para Teresa. Esse é o professor Adriano de Artes e Educação Física. Ele se mudou recentemente do interior de São Paulo. Teresa murmurou. É reservado, mas muito pontual. Ele não parece ter muito jeito com crianças.
Observou Sílvia. Teresa não respondeu, apenas deu de ombros. A aula de educação física começou. Lúcia, a contragosto, saiu com os colegas para o pátio. Sílvia pediu para acompanhá-los de longe. Durante os exercícios, Adriano ia corrigindo os movimentos de cada aluno em silêncio. Quando chegou a vez de Lúcia, ela se encolheu, evitando seu toque. Ele não a repreendeu, apenas recuou, assentiu com a cabeça e seguiu para outra criança. Quando a aula acabou, Sílvia correu para buscar a filha. Lúcia estava pálida, os lábios tremendo. Mamãe, não me obriga a ter aula com ele. Por favor, e a voz da menina parecia prestes a se despedaçar. Mas é só aula de educação física, Lúcia. O que tem de tão assustador? Ele e não parece uma pessoa de verdade. Ele é gelado como gelo. E aquele cheiro, e você não sentiu? Sílvia não respondeu. Naquela noite, ela bateu à porta de um velho conhecido Juliano, amigo da faculdade de jornalismo, agora repórter freelancer especializado em educação. Era um sujeito magro, de óculos, que vivia sozinho num apartamento cheio de livros. Quanto tempo, Sílvia? Que urgência é essa? Juliano, preciso da sua ajuda. Acho que tem algo errado na escola da Lúcia. Mais um caso de professor agressor? Não. Algo mais estranho. Sílvia contou tudo, inclusive sobre o cheiro de peixe morto. Juliano escutou atento, sem interromper. Você acha que algo ruim está acontecendo na escola? Não tem provas, mas o instinto é forte. Juliano assentiu. Tem umas câmeras minúsculas, movidas a bateria, que dá para esconder na parede. Posso instalar uma no depósito de materiais de educação física, se você me mostrar onde fica. Fica atrás da quadra, perto do antigo laboratório de química. Dá para entrar pelo portão dos fundos. Tem segurança, mas se você for comigo, dá certo. Estarei lá às 6 da manhã. Naquela noite, Lúcia chorou dormindo. Apertou a mão da mãe e falou durante o sono. Não deixe eu ficar naquele lugar gelado. O professor esconde alguma coisa numa caixa e fede e é gelado e como se estivesse morto. Sílvia não conseguiu dormir. Abraçou a filha, encarando o teto escuro, a mente em turbilhão. Estaria enlouquecendo? Ou o instinto de mãe e estava certo? Na manhã seguinte, Sílvia levou Lúcia normalmente, mas desta vez, ficou por perto. Fingiu sair, mas voltou e pediu para conversar em particular com a professora Teresa. A sala dos professores estava silenciosa, o ventilador de teto girava devagar, cheirando a café velho. Sílvia sentou-se diante de Teresa, segurando com força o copo descartável. Professora Teresa, preciso conversar sério. Sobre a Lúcia. Teresa assentiu, com um sorriso formal. Claro, dona Sílvia. Notei que a Lúcia é um pouco mais sensível que os outros. Não é só sensibilidade, Sílvia falou pausadamente, ou ela está realmente com medo. Chora todo dia de manhã. Tem insônia, crises de pânico. E o mais estranho, e ela tem pavor do professor Adriano. O olhar de Teresa congelou por um segundo. Você disse, e medo do Adriano? Sim. Ela diz que ele tem cheiro de geladeira velha, peixe morto ou ponto. Sílvia abaixou a voz. Você não acha isso, e estranho? Teresa ficou em silêncio, depois riu sem graça. Acho que é só imaginação infantil. Adriano é calado, um pouco, e distante. Mas nunca vi ele fazer nada errado. Você já viu Lúcia vomitar depois das aulas dele? Teresa hesitou. Já ouvi falar algumas vezes. Mas pode ser porque ela se alimenta mal antes de vir. Não. Eu reparei que sempre depois da educação física, ela fica pálida, exausta. Teve até febre leve uma vez. Sílvia falou firme. Você sabia disso? Teresa apertou os lábios. Não acredito que tenha ligação com o Adriano. Sílvia a interrompeu com o olhar firme. Ou você não quer acreditar? O ambiente pesou.
Teresa se levantou, começou a arrumar papéis. Vou prestar mais atenção. Mas peço que a senhora não espalhe suspeitas sem provas, especialmente no ambiente escolar. Silvia saiu da sala com o coração apertado, sentindo que tinha voltado à estaca zero. Mas então, uma voz baixinha a chamou. Moça! Silvia se virou e viu uma menina de cabelo castanho cacheado, segurando firme a alça da mochila. Lembrou que era Marina, colega de turma de Lúcia. Quer falar algo, querida? Marina olhou para os lados, depois se aproximou e sussurrou no ouvido de Silvia: a Lúcia chora muito depois da aula de educação física. Vi ela sentada atrás do depósito, com o rosto branco. Perguntei o que foi, ela só disse: não deixe o professor chegar perto. Silvia sentiu um nó na garganta. Você viu o professor Adriano fazer alguma coisa com ela? Marina balançou a cabeça. Não. Mas a Lúcia tá com muito medo. Silvia afagou os cabelos da menina. Você foi muito corajosa. Obrigada por me contar. No começo da tarde, Silvia esperou no corredor, de propósito, para ver Adriano passar. Não disse nada, apenas observou. Ele passou em silêncio, não cumprimentou ninguém. O frio que emanava dele fez Silvia arrepiar. E então, ela sentiu o cheiro. Sob o perfume barato, havia um odor forte, úmido, como de carne podre em decomposição. Não era evidente, mas suficiente para embrulhar seu estômago. Ela recuou, tampando a boca. Adriano já havia virado o corredor. Não pode ser, sussurrou Silvia. Não é só imaginação. Naquela noite, ela ligou para Juliano, a voz tensa. Juliano, você já instalou a câmera? Já sim. Coloquei no canto superior direito do depósito. Vai gravar toda a movimentação da entrada. Hoje à noite teremos imagens. Silvia hesitou. Você acha que eu estou exagerando? Não. A voz de Juliano foi firme. Eu já entrevistei muitas vítimas de abusos escolares. A maioria dos casos começou com uma mãe sentindo que algo estava errado. Se não for você, então quem? Lúcia teve outro pesadelo. Ela disse que a caixa podre se abriu de novo. Na manhã seguinte, Silvia fez questão de chegar cedo para observar. No caminho, viu Adriano se dirigindo ao depósito de materiais. Ele carregava uma bolsa esportiva preta que parecia pesada. Quando ele abriu a porta e entrou, Silvia o seguiu a uma distância segura. Ela se escondeu atrás de uma parede. E então, aquele cheiro. Inconfundível. Cheiro de carne podre, forte, misturado com algo químico e úmido. Ela tapou o nariz, o coração disparado. A porta do depósito se fechou. Adriano estava lá dentro. Silvia se virou e foi embora rapidamente, sem coragem de ficar mais. Mas seu instinto agora estava certo, e aquilo não era paranoia. Algo repulsivo estava sendo escondido dentro daquela bolsa preta. Naquela tarde, ela foi até o diretor da escola, Sr. Eduardo Martins. Um homem de meia idade, cabelo grisalho, voz grave e postura impecável. Dona Silvia, entendo sua preocupação. Mas não podemos violar pertences pessoais de um professor sem um motivo concreto. O professor Adriano traz uma bolsa esportiva com cheiro de podridão todo dia pro depósito. O senhor não acha isso estranho? Eduardo balançou a cabeça, visivelmente incomodado. A senhora está exagerando. Pode ser comida ou material de treino. Comida com cheiro de cadáver. Silvia quase gritou. A senhora está causando confusão. Eduardo respondeu com firmeza. Peço que pare com isso. Se continuar, terei que solicitar que não compareça mais à escola durante o horário das aulas. Silvia se levantou, os olhos marejados. Está bem. Mas se algo acontecer com minha filha, a responsabilidade será sua. Ao sair pelo portão, Silvia viu Juliano dentro do carro, com o notebook no colo. Ele olhou para ela e fez um sinal. Já tenho as imagens. Silvia entrou no carro, o coração acelerado.
Na tela apareceu um vídeo tremido, mas nítido o suficiente para mostrar Adriano abrindo a porta do depósito à noite. Ele usava luvas e máscara. A bolsa foi colocada sobre a mesa. Ele a abriu. Dentro havia um bloco vermelho escuro, compacto. O sangue escorria, pingando no chão. Meu Deus! E sussurrou Silvia. Adriano pegou o bloco, borrifou perfume sobre ele e colocou dentro de uma geladeira cinza no canto do depósito. Fechou a porta do eletrodoméstico, lavou as mãos com cuidado e foi embora. Juliano falou devagar: eu já vi de tudo. Mas isso, e eu não sei com o que estamos lidando. Silvia respirava com dificuldade, os olhos ainda fixos na tela. Temos que chamar a polícia. Na manhã seguinte, o céu de Campinas estava nublado. O vento soprava entre as árvores do pátio como um lamento abafado. Silvia ficou do lado de fora do portão da escola, em alerta, com os olhos fixos no portão lateral que levava ao depósito. Ela viu Adriano entrando, com a mesma bolsa preta. Ao lado dele estava o velho segurança seu Cláudio, rosto enrugado, costas curvadas. Adriano acenou com a cabeça e desapareceu nos fundos do prédio. Silvia se aproximou de Cláudio, tentando parecer simpática. Bom dia, seu Cláudio. Faz tempo que não vejo o senhor logo cedo. Cláudio franziu a testa, voz rouca: a senhora trouxe a Lúcia cedo hoje? Costuma chegar só quando o sinal toca. Silvia olhou em volta, abaixando o tom: o senhor já reparou o que o professor Adriano carrega naquela bolsa preta? Cláudio fez uma careta. Nunca fui de me meter. Ele é reservado, mas nunca fez nada errado. O senhor não notou que a bolsa parece pesada? E tem um cheiro estranho? Silvia falou baixo, com olhar tenso. Cláudio fez um gesto com a cabeça, também baixando a voz: já senti, e uma ou duas vezes, cheiro de comida estragada. Mas ele disse que eram amostras de origem animal ou para aula de ciências. Silvia ficou sem palavras. Professor de educação física e dando aula de ciências? Também achei esquisito. Mas ele disse que é fascinado por anatomia. Vai entender gente calada assim. Cláudio deu de ombros. Silvia não respondeu. O cheiro nauseante ainda impregnava a sua memória. E as palavras de Adriano, se fossem mesmo ditas, só deixavam tudo ainda mais perturbador. Naquela tarde, Juliano foi até a casa de Silvia. Ele trazia o cartão de memória e estava claramente tenso. Assisti ao vídeo com calma ontem à noite. Disse logo ao entrar. Tem algo naquela bolsa, e que não parece só carne de animal. Silvia serviu café, a voz levemente trêmula. Como assim? Juliano colocou o notebook sobre a mesa e abriu o vídeo. Olha bem essa parte, especialmente o canto superior do bloco de carne. Silvia se aproximou. Viu o pedaço escuro, sangue ainda pingando. Mas no canto direito, havia algo que se parecia com uma unha. Ela se afastou bruscamente. Meu Deus! Ainda não é certeza. Juliano falou rápido. Pode ser uma orelha de animal, ou até um efeito visual, mas não podemos descartar o pior. Vamos à polícia. Silvia afirmou com firmeza. Não é o suficiente. Juliano balançou a cabeça. Com esse vídeo turvo, sem identificação clara, não vão autorizar busca. Precisamos de mais provas. Silvia apertou os punhos. E o que fazemos? Conseguir imagens mais nítidas. E esperar ele trazer a bolsa de novo e chegar mais perto. Não dá mais para esperar. Murmurou Silvia. Lúcia está desmoronando. Naquela noite, Lúcia teve febre alta. Recusou comida, ficou na cama, olhos arregalados, murmurando. A caixa abriu de novo. O cheiro horrível me sufoca. Silvia ficou ao lado, as lágrimas caindo. Com um pano, limpava a testa da filha, cantando baixinho para acalmá-la. Cada frase de Lúcia era uma punhalada. Meu amor, a mamãe não vai deixar o professor te assustar mais. Eu prometo.
No dia seguinte, Silvia levou Lúcia mais tarde à escola, dizendo que a menina estava doente e precisava ficar sob observação. Pediu que ela ficasse na enfermaria. Depois, seguiu silenciosamente para o depósito, onde Juliano já a aguardava dentro de uma van alugada. O veículo estava escondido atrás de algumas árvores perto do campo. Câmera pronta. Hoje ele chegou cedo com a bolsa. Se tivermos sorte, vamos ver com mais clareza. Silvia assentiu, os olhos fixos na entrada do depósito. Em menos de 10 minutos, Adriano apareceu. A mesma bolsa preta, os mesmos passos mecânicos, os olhos ausentes. Abriu a porta e entrou. Gravação iniciada. Na tela do notebook, a imagem da câmera mostrava: Adriano colocou a bolsa sobre a mesa, abriu o zíper. Dentro havia um bloco ainda maior, escuro, coberto por um pano fino. Ele levantou o tecido. Silvia prendeu a respiração. A carne exposta tinha uma pele fina, com pelos brancos colados. Ao lado, uma orelha idêntica à de um gato. Juliano sussurrou: animal. Pelo menos dessa vez temos certeza. Mas o cheiro. Eles se entreolharam. Silvia cerrou os dentes e não importa mais. Hoje mesmo vou à delegacia. Naquela tarde, Silvia e Juliano estavam na delegacia da Zona Oeste de São Paulo. Foram recebidos pelo inspetor Rubens Ferreira, rosto jovem, olhar atento. A senhora tem o vídeo? Rubens perguntou após ouvir o resumo dos fatos. Juliano ligou o notebook e mostrou a gravação mais recente. Rubens assistiu sem piscar. Ao terminar, balançou a cabeça. Vou ser sincero. É uma situação delicada. Até agora, o que temos é apenas carne de animal. Não há crime em trazer isso para a escola. Silvia se exaltou. Vi quanto à fala da minha filha. Os sinais de trauma? A descrição do cheiro de peixe podre? Vão esperar até aparecer um cadáver para agir? Rubens suspirou. Eu entendo sua angústia. Mas legalmente, ainda não temos base para pedir um mandado. No entanto, e ele fez uma pausa, olhando para Juliano: eu posso requisitar os antecedentes e registros médicos do Sr. Adriano. Se houver histórico de distúrbio ou violência, isso pode abrir uma brecha. Juliano assentiu. Ótimo. E se for preciso, eu coloco isso na mídia. Rubens franziu a testa. Cuidado. Se for um mal-entendido, a reputação de uma pessoa pode ser destruída. Silvia se levantou. Se alguém tiver que ser destruído, não sou eu. É ele. Naquela noite, Silvia mal havia chegado em casa quando recebeu uma ligação de Rubens. Dona Silvia, tenho informações. O Sr. Adriano sofreu um acidente grave há 3 anos em Ribeirão Preto. Um caminhão bateu na motocicleta dele. Ele perdeu parte da perna esquerda. Depois disso, ficou afastado do trabalho por mais de 1 ano, com depressão severa. Silvia ficou estarrecida. Perdeu parte da perna? Mas ele anda normalmente hoje. Suspeitamos que use uma prótese. O que chama atenção é que há boatos no Hospital Municipal de São Domingos de que Adriano pediu para ficar com o pedaço amputado. Mas ninguém confirma oficialmente. Se for verdade, é um comportamento muito perturbador. Silvia sentiu um arrepio na espinha. A frase que Lúcia havia sussurrado um dia ecoou em sua mente. Mamãe, o professor esconde um corpo dentro da caixa fria. Nos 3 dias seguintes, Silvia viveu um pesadelo sem nome. Sentia-se dividida entre ser uma mãe paranoica ou a única pessoa enxergando um perigo real e oculto. Lúcia, por sua vez, estava cada vez mais silenciosa. Já não chorava ao ir para a escola, mas seu olhar era vazio, opaco, sem o brilho inocente que Silvia amava com todo o coração. Ela está se esvaziando por dentro, Silvia disse a Juliano, com os olhos marejados. E eu não consigo fazer nada. Pior do que impotência. Não. Você está fazendo a coisa certa. Juliano colocou a mão no ombro dela. Enviei todo o material para um antigo conhecido meu do Departamento de Crimes Não Convencionais. Ele disse que vai ajudar.
Precisamos de mais do que o ajuda um ponto. Murmurou Silvia. Precisamos da verdade. E precisamos agora. Naquela noite, Juliano voltou à escola em segredo. Dessa vez, instalou uma câmera com visão noturna e gravação de áudio, tipo de equipamento que só usava em investigações de corrupção escolar. O depósito de materiais continuava lá, silencioso, atrás da quadra de esportes, como um túmulo solitário no escuro. Ninguém circulava por ali àquela hora, exceto Adriano. À 1h16 da madrugada, a imagem da câmera apareceu nítida no notebook de Juliano, que assistia junto com Silvia, os dois sem dormir, esperando. Adriano surgiu, desta vez com um casaco longo e boné puxado até as sobrancelhas. Caminhava devagar, como se flutuasse. Carregava a bolsa preta, agora visivelmente maior. A porta do depósito se abriu, ele entrou. Ambos prenderam a respiração. Na imagem em infravermelho, Adriano abriu a bolsa. Dessa vez não havia carne congelada. Nem pano cobrindo. No lugar, ele retirou um volume envolto em tecido metálico, parecido com uma bolsa térmica. Algo escorria de dentro escuro, pingando no chão de madeira. Sangue, Silvia sussurrou. Juliano deu-o na imagem. E então, viram. Um pequeno braço, atrofiado, como de um animal recém-nascido. Tinha pelos. Tinha unhas. Mas a forma retorcida e roxa causava calafrios. Adriano não mostrava nenhuma emoção. Colocou aquilo sobre a mesa, pegou um frasco de perfume, o mesmo aroma que Silvia lembrava dele, e borrifou abundantemente sobre a carne. Inclinou a cabeça, inspirou fundo e sorriu. Um sorriso como quem aprecia rosas. Ou um prato refinado. Mas à frente dele havia sangue, carne apodrecendo. Adriano se curvou, abriu a geladeira cinza no canto do depósito. Pequena, de cerca de 1 metro, coberta por um pano. Dentro, uma luz verde fraca iluminava o interior. Ele colocou o presente ali dentro com cuidado, como quem guarda um tesouro. Depois, ficou parado. Contou. 1, 2, 3. E murmurou. Já basta. O cheiro está certo. Fechou a geladeira, lavou as mãos com água de uma garrafa plástica e saiu do enquadramento. O vídeo parou às 1h32. Silvia abaixou a cabeça nas mãos, tremendo. Juliano estava em choque, a boca seca. Já vi ratos mortos. Já vi animais dissecados em laboratório. Mas isso, ele balançou a cabeça. Isso parece um ritual. O que eu faço agora? Silvia perguntou entre soluços. Levo isso para a polícia? Eles vão achar que eu sou louca. Não. Juliano tirou um pendrive da pasta. Vamos mandar isso para o Rubens. E também vou enviar uma cópia para uma organização de proteção à infância. Uma criança convivendo com um professor assim é uma emergência. Silvia olhou para a tela preta. Você acha que ele pode machucar a Lúcia? Juliano ficou em silêncio. Depois respondeu devagar. Se alguém é capaz de guardar restos mortais como lembrança, então não tem limite. No dia seguinte, Silvia manteve Lúcia em casa. Levou a filha para uma clínica particular, onde foi atendida pela psicóloga Camila Barros, especialista em traumas infantis, com experiência no atendimento a crianças vítimas de desastres naturais. Após mais de 1 hora de avaliação e entrevista, Camila saiu para encontrar Silvia na sala de espera. Sua filha apresenta sinais de trauma leve, mas persistente. Se não houver intervenção, isso pode ter consequências a longo prazo. Ela fala muito sobre o cheiro podre, sobre o professor gelado. Camila assentiu. Muitas crianças usam imagens sensoriais para expressar o medo. Esse cheiro provavelmente está ligado a uma experiência real e muito negativa. Você acha que a Lúcia está dizendo a verdade? Camila olhou firme nos olhos de Silvia. Nunca vi uma criança inventar um medo com tanta consistência. Se fosse minha filha, eu acreditaria. Naquela tarde, Silvia recebeu uma ligação de Juliano.
O Rubens concordou em abrir uma investigação oficial. Estão solicitando mandado de busca para a casa do Adriano. Confirmaram que ele tem histórico psiquiátrico desde o acidente. E o Hospital Municipal de São Domingos confirmou por escrito que ele pediu para ficar com a perna amputada. Meu Deus, Silvia quase deixou o telefone cair. Juliano continuou, o Rubens vai até a casa dele esta noite. A operação será sigilosa, para evitar que Adriano fuja ou destrua provas. Silvia fechou os olhos, levou a mão à testa. Na mente, a imagem da geladeira e do bloco de carne vermelho escuro. Lúcia saiu do quarto, abraçando o ursinho de pelúcia. O olhar ainda vazio. Mamãe. O que foi, filha? Mamãe, eu não quero que o professor Adriano passe mais na frente da nossa casa. Toda vez que ele passa, eu sinto um cheiro gelado. Silvia apertou a filha contra o peito. Eu prometo, você nunca mais vai sentir esse cheiro. Naquela noite, enquanto Silvia e Lúcia já dormiam, Juliano ainda estava diante do computador. Reviu o vídeo e pausou na cena em que Adriano estava diante da geladeira, aspirando o cheiro de morte como se estivesse num mundo paralelo. Ao lado dele, na penumbra, algo brilhou. Juliano ampliou a imagem. Era uma massa indistinta, dentro da geladeira, abaixo dos pacotes de carne. Um objeto redondo, parecia ser o crânio de um filhote de gato. A boca aberta, os olhos saltados, a língua para fora como se ainda estivesse apavorado. Juliano se afastou da tela, a boca seca. Ele não podia esperar a ação da polícia. Precisava fazer algo já. Um dia após o envio do vídeo horrível à delegacia de Campinas, Silvia recebeu uma ligação de Rubens Ferreira, perto do meio-dia. Dona Silvia, o mandado de busca na casa do Sr. Adriano foi autorizado. O coração dela disparou. Quando? Hoje à noite. A equipe de investigação especial vai me acompanhar. A senhora e o jornalista Juliano não precisam estar presentes. Mas peço que mantenha sua filha em segurança e evite contato com qualquer funcionário da escola ligado ao Adriano. Você acha que ele pode tentar fugir? Não sabemos. Mas pessoas que desejam manter partes do próprio corpo após uma amputação geralmente estão no espectro de distúrbios psicológicos graves. E agora, acreditamos que Adriano seja um desses casos. Silvia apertou o telefone com força, a voz embargada, eu sempre senti e que ele não era uma pessoa normal. Rubens respondeu com firmeza, você estava certa. Naquela tarde, Silvia não levou Lúcia para a escola. Em vez disso, conduziu a filha até sua cidade natal, Bragança Paulista, onde moravam a mãe e a tia Vera. Era uma casa antiga, localizada num pequeno jardim tranquilo, a cerca de 40 minutos de carro da cidade. O que aconteceu, filha? Perguntou Vera ao ver Silvia chegar com a menina nos braços e um olhar exausto. Preciso deixar a Lúcia aqui por alguns dias e a senhora pode não perguntar nada, por favor? Disse Silvia, tentando forçar um sorriso. Vera olhou para a neta e suspirou. Tudo bem. Mas se precisar de algo, não esconda de mim. Eu já não tenho idade para me preocupar à toa. Lúcia abraçou Manchinha, o gato branco com quem costumava brincar sempre que visitava a casa da avó. Pela primeira vez em muitos dias, Silvia viu a filha sorrir. Um sorriso tênue, mas verdadeiro. Naquela noite, Rubens e 2 policiais à paisana se aproximaram do antigo prédio onde Adriano alugava um pequeno apartamento. Eles estavam munidos de mandado judicial e acompanhados de um médico legista, caso fosse necessário realizar análises imediatas no local. Quando Rubens bateu a porta, Adriano a abriu após cerca de 7 segundos. O senhor é o professor Adriano Rocha? Sou. A voz dele era rouca, e os olhos permaneciam vazios, exatamente como Silvia os havia descrito. Somos da Polícia Criminal. Este é um mandado de busca por suspeita de armazenamento de material ilícito. Contamos com sua colaboração. Adriano franziu o senho. Material ilícito? Eu não fiz nada de errado. Nós vamos esclarecer isso. Por favor, afaste-se. Adriano os encarou por um instante, depois recuou em silêncio.
Sem resistência. Sem surpresa. Como se já esperasse. O apartamento era pequeno, bagunçado, mas não exatamente sujo. A sala estava repleta de livros, esquemas anatômicos, esboços de membros de animais e até alguns desenhos que simulavam a decomposição da carne. Estética doentia. Murmurou um dos policiais. Rubens não reagiu. Abriu a porta do quarto, onde uma luz amarelada iluminava uma parede branca com um mapa da escola colado. Debaixo da cama, exatamente como Sylvia imaginara, havia um pano marrom escuro. Quando foi puxado, todos prenderam a respiração. Um frigobar antigo, coberto de poeira espessa. Mas o cabo estava conectado e o aparelho funcionava. Rubens colocou luvas, respirou fundo e abriu a porta. O primeiro cheiro foi o de desinfetante misturado ao odor de carne podre. Gélido. Fétido. E, familiar, o mesmo odor do vídeo que haviam assistido. Dentro do frigobar havia sacos plásticos congelados, etiquetados de forma rabiscada com caneta preta, de março de 2023 X, coelho dezembro de 2022, gato parte inferior, e um saco sem identificação, o maior de todos, contendo uma massa cinza arroxeada, rígida e com formato retangular. Rubens olhou para o legista. Precisamos analisar tudo. O mais rápido possível. Claro. Respondeu o legista, com a voz seca. Na manhã seguinte, Sylvia recebeu uma mensagem simples de Juliano. Encontraram o frigobar. Há provas suficientes. Adriano está detido. Ela apertou o telefone contra o peito, e as lágrimas brotaram sem controle. Vera saiu da cozinha e viu a filha desabar na cadeira, trêmula. Mãe, Sylvia arfou. Mãe, eu não estou louca. Eu estava certa esse tempo todo. Vera não disse nada. Apenas abraçou a filha com força. Nunca soube exatamente o que estava acontecendo, mas agora ela entendia, e Sylvia havia atravessado um inferno. Lúcia entrou correndo do quintal, com Manchinha no colo, o rosto iluminado. Mamãe. A Manchinha teve filhotes. 6. Todos pequenininhos. Sylvia enxugou as lágrimas, abaixou-se e abraçou a menina. Pela primeira vez em quase um mês, ela conseguiu respirar fundo e por inteiro. No início da tarde, Rubens ligou para ela. Já analisamos o DNA das amostras. O bloco grande no frigobar foi confirmado como e parte de uma coxa humana. Bate com os registros médicos, vê a perna esquerda amputada de Adriano no acidente de 2022. Sylvia ficou sem palavras. Então, e ele manteve a parte do corpo amputada por 3 anos? Sim. E não apenas manteve. Ele a conservava, cheirava todos os dias. Como se fosse um ritual obsessivo. E os outros materiais? Principalmente restos de animais pequenos. Gatos, coelhos, pássaros, até parte de um crânio de filhote de cachorro. Sylvia permaneceu em silêncio por longos segundos. Ele fez algo com crianças? Ainda não há provas. Estamos revisando os dados das câmeras e analisando o HD do computador dele. Não há indícios de abuso infantil até agora, mas o nível de obsessão com cheiro e cadáveres é um sinal de alerta grave. Ela fechou os olhos, sentindo um arrepio profundo na espinha. A voz de Rubens continuou estável. O psiquiatra forense fez uma avaliação preliminar. Diagnóstico: transtorno de estresse pós-traumático severo, combinado com transtorno delirante somático. Ele não acha que fez nada de errado. Quando foi preso, só perguntou: por que não me deixam em paz com o meu cheiro? Naquela tarde, Sylvia reencontrou Juliano numa cafeteria próxima da antiga universidade onde haviam estudado juntos. Ninguém sorriu, mas os olhos de ambos estavam mais leves. Você acha que vai ficar bem? Juliano perguntou, olhando nos olhos dela. Sylvia assentiu. Não vai ser fácil. Mas eu vou ficar bem. Graças a você. Juliano sorriu de leve. Não. Graças à sua filha. Ela foi a primeira a perceber que algo estava errado. Sylvia tomou um gole do café,
olhando para longe. Talvez, e a gente devesse ouvir mais as crianças. Em vez de achar que elas só falam bobagem ou estão fantasiando. O que pretende fazer agora? Levar Lúcia ao psicólogo com frequência. E quero que a escola mude. Não dá para deixar alguém como a Teresa encobrir tudo só para evitar problemas. Juliano assentiu. Vou escrever uma reportagem investigativa. Não só sobre o Adriano, mas sobre todo o sistema que permitiu que ele trabalhasse com crianças. 3 dias se passaram desde que Adriano foi detido. A história começou a vazar, primeiro em postagens anônimas em grupos de pais, depois em sites de notícias menores que começaram a alfarejar o algo estranho. A primeira manchete que Silvia viu na manhã de quinta-feira foi: professor primário de Campinas suspeito de manter cadáver em casa. Abaixo, uma foto borrada tirada de longe mostrava a polícia escoltando Adriano para fora do prédio. Seu rosto estava inexpressivo, como se não compreendesse o porquê de tanta comoção ao redor. Silvia desligou a tela do celular e suspirou. As coisas estavam fugindo do controle. E nenhum daqueles veículos sabia ainda a verdade completa de que o cadáver era, na verdade, a perna amputada do próprio professor. Na delegacia, Rubens Ferreira estava sentado em frente ao chefe do setor de medicina legal, um homem magro, de cabelos desgrenhados chamado Marcos Andrade. Sobre a mesa, o relatório oficial. Este é o laudo das amostras encontradas no frigobar de Adriano Rocha. Disse Marcos, batendo com os dedos sobre o dossiê. Por onde começamos? E murmurou ele. Há 3 tipos de material. 1. Restos de animais pequenos, coelhos, gatos, ratos, pássaros todos mortos há meses, ou até 3 anos. 2. Um tecido humano congelado, DNA correspondente a Adriano, perna esquerda, da altura do joelho até o tornozelo. E 3. Rubens se inclinou. 3. O terceiro são cortes antigos muito bem feitos com sinais de terem sido higienizados com antisséptico. O detalhe é que essa perna humana não foi apenas armazenada, foi cuidada. Rubens franziu o senho. Cuidada. Depilada. Limpa. Perfumada. Envolta em várias camadas de pano e embalagens térmicas. Como se ele a tratasse como um amigo. Ninguém disse nada por alguns segundos. Marcos pegou uma foto de close. Além disso, encontramos um pequeno tubo de ensaio no fundo da geladeira. Continha tecido cerebral, ainda não identificamos a origem. Não há registro médico de cirurgia cerebral em Adriano, então provavelmente é de um animal. Vamos enviar para o laboratório de biologia forense para análise. Rubens assentiu. A psicologia estava certa. Pessoas com obsessão por odores corporais muitas vezes evoluem para o acúmulo de corpos reais. No 4º dia após a prisão, a escola finalmente emitiu um comunicado oficial. O professor Adriano Rocha deixa o cargo de docente na Escola Municipal Vila Esperança por questões de saúde mental. Toda a nota era curta, impessoal, e não mencionava absolutamente nada do que Silvia, Juliano e os demais pais estavam realmente preocupados. Silvia ligou para Juliano assim que terminou de ler. Você viu isso? Vi, eles querem enterrar tudo. Não podemos deixar isso passar como uma brisa. Estou escrevendo a matéria. Mas você sabe, sem uma testemunha pública, sem alguém do sistema confirmando, meu texto vai parar na seção de reportagens livres, ninguém vai dar bola. Silvia apertou o telefone com força. Então eu serei essa testemunha. Ao mesmo tempo, na delegacia, Adriano Rocha estava sentado na sala de interrogatório. Não tinha advogado. Não invocou o direito ao silêncio. Apenas sentava ali, olhando para um ponto fixo na parede. Rubens entrou e colocou uma caixa plástica sobre a mesa. Dentro, o pano térmico prateado que envolvia a perna amputada dele. O senhor reconhece isso? Adriano assentiu. Eu cuidava disso toda semana. É a sua perna? Sim. Por que manteve? Porque era parte de mim. Ela não merecia morrer sozinha na sala de cirurgia. Rubens o encarou.
O senhor sabia que isso é proibido por lei? Ninguém pode me proibir de cheirar minhas memórias. O senhor já fez mal a alguma criança? Adriano ergueu os olhos pela primeira vez. Piscou devagar. Depois, balançou a cabeça. Eu só amo o frio. O silêncio. Crianças são barulhentas demais. Rubens anotava. Dentro dele, um conflito estranho entre compaixão por um homem doente e raiva pelo que ele causou. Naquela noite, Sílvia se encontrou com Juliano na cafeteria de sempre. Na frente deles, um gravador, papéis e uma lista de tópicos. Você tem certeza? Juliano perguntou. Depois disso, seu nome estará nos jornais. A escola pode reagir. Pessoas que apoiam Adriano se existirem não vão ficar caladas. Tenho sim. Respondeu Sílvia. Porque se ninguém falar, tudo será enterrado. Lúcia não será a última criança a sentir aquele cheiro se eu me calar. Juliano apertou o botão do gravador. Sílvia respirou fundo e começou a contar tudo, desde o primeiro dia em que Lúcia chorou dizendo que não queria ir à escola, até o momento em que sentiu o cheiro de geladeira no casaco de Adriano. Cada detalhe, claro e doloroso. Quando ela chegou na frase de Lúcia, o professor tem cheiro de peixe podre, ou sua voz saiu rouca. Juliano continuava em silêncio, anotando sem parar. Na manhã seguinte, a reportagem saiu na capa de um dos maiores portais de notícias. A mãe que rompeu o silêncio, a luta de Sílvia Cortez e o segredo por trás do frigobar da Escola Municipal Vila Esperança. A matéria viralizou rapidamente. Centenas de comentários surgiram. Arrepiante o jeito que a criança descreveu o cheiro frio ao ponto. Como alguém assim conseguiu dar aula? Sou professor e tenho vergonha da diretora Teresa por ter se calado. Apoio total a Sílvia. Crianças não inventam terrores assim. Naquela tarde, um grupo de pais foi até o portão da escola com faixas. Sem silêncio. Sem encobrimento. Ouça meu filho, não ignore. Mesmo com a reportagem de Juliano se espalhando, 2 dias depois começou uma onda contrária. Num fórum popular de Campinas, surgiu uma postagem anônima. Não deixem uma mãe histérica destruir a reputação de alguém. O que você ainda não sabe sobre Sílvia Cortez. O texto tinha mais de 2.000 palavras, listando uma série de suspeitas sobre os motivos de Sílvia, e que ela tinha histórico de depressão pós-parto, que era obsessiva com a filha, que estava usando a mídia para suprir suas próprias carências. Sílvia leu linha por linha, os olhos marejando. Eles dizem que eu sou paranoica, Juliano. Que eu inventei tudo por atenção. Calma. Disse Juliano, com os olhos presos na tela. Vou rastrear o IP dessa postagem. Não acredito que tenha vindo de um pai de verdade. Mas eu acredito. Sussurrou Sílvia. Veio de dentro da escola. Alguém com medo de perder o emprego, ou o status. Naquela noite, Sílvia recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Se continuar divulgando informações falsas, processaremos por difamação. Esta é a última advertência. Escritório de advocacia representando a senhora Teresa Costa. Sílvia ficou imóvel. Teresa, professora de Lúcia, que dissera que eu não havia nada de estranho, agora era a primeira a se manifestar para defender Adriano? Enquanto isso, na mídia, a narrativa começava a mudar. Alguns grandes veículos passaram a tratar o caso com frieza. Segundo a apuração preliminar da polícia, o professor Adriano Rocha não apresenta indícios de abuso contra alunos. Os materiais encontrados pertencem a ele e a animais. O caso tem sido amplificado por blogs pessoais e alguns pais isolados. Juliano bateu forte com a mão na mesa ao ver a matéria. Estão invertendo tudo. A grande mídia tem medo de se envolver. E essa história de não há sinais de abuso virou selo de inocência. Então, eu estava errada. Sussurrou Sílvia, sem vida. Não. Você foi a única que acreditou na verdade quando todos se calaram. Mas a verdade sozinha não basta. Precisamos de outras vozes. No dia seguinte, Sílvia foi chamada à delegacia para finalizar seu depoimento.
Ao entrar na sala de espera, viu Rubens Ferreira ao telefone. Assim que a viu, ele desligou. Silvia, antes de você assinar os papéis, há algo que preciso te contar. O quê? Adriano foi transferido para o setor psiquiátrico do Instituto São Rafael. Segundo a avaliação médica, ele não sairá de lá por pelo menos 2 anos. Silvia suspirou aliviada. Então, está encerrado? Rubens hesitou. Ainda não. Tem algo que não conseguimos explicar. O quê? O HD do computador de Adriano foi decodificado. Há centenas de arquivos de áudio. A maioria são gravações dele murmurando diante do frigobar. Mas tem uma, com 17 minutos, marcada como o último frio ou ponto. Silvia prendeu a respiração. Rubens continuou, nós ouvimos. Em certo momento, ele menciona e a Lúcia. Ela congelou. O quê? Nada direto. Mas há um trecho em que ele repete várias vezes, e a menina sente meu cheiro. Ela percebe tudo. Ela é perigosa. Silvia sentiu as pernas falharem. Rubens a ajudou a sentar. Não vamos tornar isso público. Mas achei que você precisava saber. Sua filha, e tocou no ponto mais sombrio. Naquela noite, Silvia dormiu abraçada com Lúcia. A menina parecia tranquila, a boca entreaberta, ainda agarrada ao ursinho. Mas Silvia não conseguia fechar os olhos. Na mente dela, ecoava, ela percebe tudo. Aquela criança, sua filha, com uma intuição inexplicável, havia despertado uma máquina macabra. E se, naquele dia, Silvia tivesse ignorado as palavras de Lúcia como tantos pais fariam? Se tivesse confiado em Teresa? Se não tivesse seguido Adriano? Lúcia poderia ter sido a próxima. 2 dias depois, Silvia recebeu uma carta do Departamento de Educação de Campinas. O conteúdo era breve. Prezada Senhora Silvia Cortês. Com base nos acontecimentos relacionados ao professor Adriano Rocha, convidamos Vossa Senhoria a participar de uma reunião interna com representantes da Secretaria de Educação, psicólogos escolares e demais autoridades, para debater estratégias de prevenção de transtornos mentais em ambiente educacional. Data: 15 de abril, às 10 horas. Local: Auditório C. Sua presença será de extrema importância. Silvia chegou com 30 minutos de antecedência. O auditório estava cheio, com quase 100 pessoas, diretores, professores, psicólogos escolares, alguns políticos locais e até equipes de TV. Ela subiu ao palco. O coração batia forte. Bom dia a todos. Eu sou Silvia Cortês. Mãe de uma menina de 6 anos chamada Lúcia, vítima indireta de um episódio que jamais teria acontecido se alguém tivesse escutado a voz dela desde o início. O salão ficou em silêncio absoluto. Não estou aqui para repetir o horror, a imprensa já fez isso o suficiente. Estou aqui para dizer: uma criança nunca deveria precisar de câmera escondida, repórter investigativo ou polícia, para que sua dor fosse levada a sério. Os aplausos começaram tímidos. Depois, aumentaram. E tomaram a sala. Silvia se curvou levemente. Naquela tarde, ela recebeu um e-mail interno da Rede Municipal de Ensino de Campinas. A nota informava: a professora Teresa Costa foi oficialmente remanejada de função por não demonstrar competência no manejo de situações de crise emocional entre alunos. Simultaneamente, uma equipe de psicólogos escolares foi integrada à Escola Municipal Vila Esperança para atuar de forma periódica. Começaram a entrevistar os alunos, capacitar os professores em percepção emocional e manejo de traumas. Juliano ligou para Silvia à noite. Viu só? Mudanças reais estão acontecendo. Sim. Mas custaram meses de inferno. Ela respondeu, alisando os cabelos de Lúcia, que coloria sentada ao seu lado. E uma lição que você aprendeu a um preço altíssimo. No fim de semana, durante uma reunião com os pais, a nova professora de Lúcia, Ana Moreiras, convidou as crianças a fazerem desenhos para expressar seus sentimentos sobre a sala de aula. Lúcia ficou em silêncio por um bom tempo, depois começou a desenhar.
Uma sala iluminada pelo sol, a professora sorrindo, os colegas brincando no balanço, pássaros cantando na janela. Debaixo do desenho, ela escreveu: essa sala de aula não tem mais cheiro de frio. Uma semana após a reunião do Conselho Educacional em Campinas, o ambiente na escola onde Lúcia estudava havia mudado visivelmente. O portão já não era mais cercado de sussurros desconfiados, nem os pais evitavam Sílvia como se ela fosse a origem dos problemas. Pelo contrário, a cada manhã, alguns se aproximavam para apertar sua mão, acenar ou murmurar "obrigado por ter persistido". Sílvia não sorria, mas algo em seu olhar estava mais leve. Como se um espinho escondido sob a pele que doía tanto a ponto de virar costume tivesse finalmente sido arrancado. Uma nota oficial da Secretaria de Educação da região foi divulgada publicamente. O professor Adriano Rocha foi encaminhado a tratamento compulsório no Centro Psiquiátrico Instituto Santa Clara por decisão do Conselho de Avaliação Médico-Legal. A professora Tereza Costa foi removida para uma unidade administrativa interna enquanto se apura sua responsabilidade na gestão do caso. Apenas um breve comunicado, mas era prova de tudo pelo qual Sílvia havia lutado nos últimos 3 meses. No Instituto Santa Clara, Adriano era monitorado 24 horas por dia na ala de pacientes com distúrbios comportamentais graves. Tinha direito a apenas 1 hora fora do quarto, sob supervisão de 2 enfermeiros. Ele não resistia. Não gritava. Não surtava. Apenas permanecia sentado, em silêncio, como uma estátua projetando sombra ao meio-dia. No prontuário, o médico registrou: o paciente não reconhece qualquer comportamento inadequado. Acredita que está preservando a memória do corpo, afirmando que o membro amputado representa um símbolo sagrado que precisa ser conservado no perfume da morte para não esquecer a dor antiga. Os sinais de desrealização são evidentes. A obsessão por cheiros coloca o paciente em alto risco de contato social. Sílvia foi convidada por Rubens Ferreira para uma conversa particular em seu gabinete. Durante o encontro, ele colocou um dossiê sobre a mesa. Este é o relatório final da investigação. Todas as provas foram confirmadas. E o mais importante, Lúcia não será citada oficialmente, nem jurídica nem mediaticamente. Sílvia soltou um longo suspiro. Eu só quero que minha filha possa esquecer. Mesmo que eu ainda não consiga. Você protegeu sua filha da maneira certa. Disse Rubens. E poucas pessoas fazem isso. Sílvia o encarou. Eu achava que era fraca. Fraco é quem vê o próprio filho sofrer e não faz nada. Você cruzou essa linha. Ele entregou outro documento. O caso Adriano agora é considerado referência para a construção de protocolos sobre transtornos olfativos na psicologia educacional. Um grupo da Universidade Federal de São Paulo pediu acesso aos registros para fins acadêmicos. Você quer que eu autorize? Mais do que isso. Eles querem que você participe de uma roda de conversa aberta, como testemunha e como alguém que interveio antes que ocorresse uma tragédia. Sílvia hesitou. Mas eu não sou especialista. Você é mãe. Para eles, isso basta. Dias depois, a equipe de psicólogos enviada pela prefeitura foi instalada na Escola Municipal Vila Esperança. Trouxeram questionários, formulários de avaliação emocional leve, organizaram oficinas sobre a comunicação não verbal com estudantes, além de reuniões em cada sala. Lúcia foi chamada para uma sessão de desenho livre. A princípio, ficou parada, sem tocar em nada. Mas quando uma psicóloga chamada Aline se aproximou e sussurrou: desenhe o que quiser, não precisa ser bonito. Só precisa ser seu. Lúcia pegou o lápis. Ela desenhou um cômodo. Com uma geladeira. Uma janela. E do lado de fora, o sol brilhando. Aline perguntou: o que você está desenhando? Lúcia respondeu baixinho: o quarto antigo. Mas agora tem luz. Aline sorriu. Muito bem. Esse desenho, e não é nada frio. Lúcia abaixou a cabeça. Eu não tenho mais medo. Mamãe disse que o homem que guardava o cheiro frio não vai voltar. Naquela noite, Sílvia sentou-se na varanda de casa, observando o céu noturno.
Juliano chegou, trazendo um envelope grande. Convite da Universidade Federal de São Paulo. Eles querem oficialmente que você participe do encontro chamado A Intuição Materna e a Resposta Precoce aos Distúrbios Emocionais na Educação. Silvia riu. Esse título parece uma tese de mestrado. Porque é parte do curso de pedagogia. Disse Juliano. E você é parte do conteúdo. Ela abriu o envelope devagar. Dentro, um bilhete manuscrito da professora Isabel Reis. Dou aulas de psicologia infantil há 15 anos. Mas foi sua filha Lúcia quem me ensinou que sentimento e instinto às vezes estão além de qualquer teoria. Silvia congelou. Pela primeira vez em muito tempo, chorou não por medo, nem por dor, mas por saber que sua luta não foi em vão. Na segunda-feira, a escola organizou uma reunião de pais para o início do novo ano letivo. Na pequena sala, rostos conhecidos, olhares que antes carregavam julgamento agora pareciam tímidos, até envergonhados. A nova diretora, uma senhora chamada Marlene Santos, subiu ao púlpito. Depois do que vivemos, entendemos a importância de ouvir cada pequeno sinal vindo dos nossos alunos. Erramos ao confiar demais no sistema e esquecer da sensibilidade, da fragilidade e da vivacidade das crianças. Ela fez uma pausa, depois continuou. E hoje, peço licença para convidar uma mãe muito especial, alguém que nos ensinou sobre persistência e escuta, a compartilhar algumas palavras. Silvia se levantou e caminhou até o púlpito, as mãos levemente trêmulas. Boa tarde a todos. Eu não sou boa em falar em público. Mas quero contar uma coisa. Numa manhã, minha filha de 6 anos disse uma frase que mudou minha vida. O professor tem cheiro de geladeira velha, de peixe morto. Alguns sussurros ecoaram. Mas ninguém riu. Naquele dia, eu achei que minha filha estava inventando. Hoje, sei que aquilo era um pedido de socorro. Ela levantou o olhar, firme. E se eu não tivesse escutado, eu poderia ter perdido minha filha. Ou pior, perdido a mim mesma. Ao final da reunião, muitos pais vieram apertar a mão de Silvia. A escola agora tinha uma nova sala chamada Sala da Escuta. Era um espaço onde qualquer criança podia conversar com um profissional, ou simplesmente sentar, desenhar, ler, respirar. Na parede, havia uma plaquinha. Nenhum sentimento é bobo. Nenhuma criança é sensível demais. Silvia sentou-se por um momento na sala de espera, ouvindo o som das risadas no pátio. O vento trouxe consigo o perfume do jasmim do jardim. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Um funcionário se aproximou, entregando um pequeno envelope. Sua filha pediu para entregar isso. Silvia abriu. Um novo desenho. Não era da escola. Nem da sala de aula. Era um coração. No centro do coração, havia uma porta. E sobre a porta, Lúcia havia escrito: Mamãe foi a primeira a acreditar em mim. Eu amo a mamãe. Naquela noite, Silvia escreveu a última frase em seu caderno, o mesmo que começou no dia em que Lúcia se recusou a ir à escola. A maior batalha não é contra o que está errado. É contra a dúvida que temos sobre nossos próprios sentimentos. Lúcia me ensinou que uma criança pode sentir o cheiro da morte antes que os adultos consigam enxergá-la. A história é uma prova profunda de que as crianças percebem o perigo de maneira instintiva, mesmo quando os adultos preferem ignorar. A maior lição é esta: discute as crianças com o coração, não apenas com a razão. Uma frase aparentemente sem sentido pode ser o primeiro grito de socorro. Além disso, a persistência, a intuição materna e a coragem de romper o silêncio em meio ao isolamento são as luzes que guiam o caminho. A verdade pode ficar oculta no silêncio, mas o amor sempre a fará vir à tona. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.